Hebreus capítulo 13, versos 7 a 9, e diz assim a Escritura: Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas, porque o que vale é ter o coração confirmado na graça, e não com alimentos que nunca trouxeram proveito aos que se preocupam com isso. Oremos. Ó Deus, temos, Pai, estudado esse livro da Escritura, e tantas coisas já nos foram ditas a respeito da pessoa e a obra de Teu Filho Jesus Cristo. Coisas maravilhosas e que fortaleceram o nosso coração, a nossa fé. E pedimos que de igual forma hoje o Senhor esteja agindo assim. Que a Tua graça seja derramada sobre cada um de nós. Que o Senhor nos pastoreie através da Sua palavra. Que nos alegre por esse privilégio de podermos com liberdade, ó Pai, estudar a Tua palavra, como Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto de Hebreus capítulo 13 é muito interessante. E ele já nos ensinou muitas coisas até o verso de número 6. Tivemos duas mensagens nos dois primeiros versos, depois verso 4 e 5. E agora nós estamos 5 e 6 e agora vamos para o 7. Nós vimos ele falar a respeito do amor. O texto fala do valor da hospitalidade, de cuidarmos uns dos outros, da importância da pureza na vida pessoal, familiar e conjugal. O texto falou da alegria, da gratidão de olharmos para Deus. E agora o autor de Hebreus, ele toca em algo bem específico e totalmente essencial para que a igreja possa perseverar. Como igreja. Perseverar como povo de Deus. Não como instituição propriamente dita. Nós não somos uma instituição qualquer. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o sacerdócio real. Nós somos a nação santa. E é Deus quem nos chama assim. E que nos trata assim. E para que vivamos dessa maneira, nós precisamos ter uma estabilidade. Nós precisamos de uma coerência. E essa estabilidade que o texto vai nos mostrar tem a ver com a espiritualidade e tem a ver com o conhecimento da Escritura, com o ensinamento da Escritura. Aquilo que nós poderíamos tecnicamente chamar de doutrina. O que permanece e faz a igreja ficar fortalecida tem a ver com a palavra e o entendimento dos princípios que ela ensina. E como ela ensina. Lembra de uma coisa? Eu já mostrei para vocês desde o início da carta. Quando o autor de Hebreus, ele escreve essa carta, ele está escrevendo a cristãos que estão sendo pressionados por terem crido em Jesus. Eles são judeus, a sua grande maioria. Eles viviam o judaísmo que pregava a respeito do Deus único. Aquele Deus que eles conheciam no Antigo Testamento, que falava a respeito do Redentor, do Messias, do Salvador. E Cristo veio exatamente como este. E o Senhor abriu os olhos deles e boa parte dessas pessoas entendeu que Jesus era a consumação da promessa, o Redentor. E eles começaram a viver agora como judeus convertidos ao cristianismo. Pessoas que compreendiam o Antigo Testamento e o cumprimento de todas aquelas promessas na pessoa de Jesus Cristo. Mas agora, por causa da dureza, da perseguição, alguns deles sendo mortos, eles não estão negando Cristo.
Eles não estão dizendo, não, eu não creio em Cristo Jesus. Mas eles estavam sendo tentados a fazer isso. Eles estavam sendo tentados a suavizarem, tornarem superficial as convicções que eles tinham. Nós cremos, mas não é bem assim. É quando você começa a ter um cristianismo que não parece cristianismo, a não ser em alguns momentos quando você adentra a porta de uma igreja verdadeiramente cristã. Alguns estavam querendo viver o cristianismo quando estavam com os cristãos e se esqueceram que eles deveriam ser cristãos em todo o tempo, até na eternidade, com o Senhor. Mas alguns estavam suavizando, eles estavam tornando superficial as suas convicções. Eles estavam negociando isso para o próprio interesse deles, para viverem de maneira mais tranquila. Alguns estavam até mesmo retornando a práticas antigas do judaísmo, entre elas o ir ao templo para fazer os seus sacrifícios e coisas dessa natureza, ou entrar dentro do templo para ver todo aquele ritualismo que havia ali. Outros estavam buscando segurança. E para buscar segurança, eles estavam fazendo isso não buscando Cristo, mas buscando em elementos, em situações, em lei. Se eu fizer isso, Deus me abençoa. Se eu não fizer isso, Deus não me abençoa. E eles começaram a colocar essas coisas no mesmo nível da graça salvadora e bênção que só é possível através da pessoa e obra de Cristo Jesus e a nossa consequente fé delas. Pessoas que estavam vivendo o ritualismo religioso. O ritualismo religioso tem a ver quando hoje, pensando em nós cristãos que nos reunimos como igreja, o ritualismo seria você sair da sua casa hoje, depois de um dia, você se preparou, colocou uma roupa legal e vou para a igreja. Na minha casa eu cresci, eu aprendi que a melhor roupa que eu tinha era a roupa que eu ia para a igreja. E eu só podia inaugurar uma roupa nova na igreja. Porque era o lugar mais importante que eu deveria ter. E esse lugar era um lugar onde eu deveria estar bem diante de Deus. Mas isso é pura religiosidade. Eu vou lá porque eu tenho que ir, porque senão esse dia não é o domingo. Parece que não é aquilo que deveria ser. Passou algo batido. Então, alguns desses crentes judeus estavam começando a afrouxar a intimidade com Deus. O seu tempo de oração, o seu tempo de adoração a Cristo, o seu tempo de comunhão com o Senhor através da leitura daquilo que já existia a respeito do Senhor Jesus. E é por isso que os versos 7 a 9, esses 3 versículos, mostram que uma vida de gratidão a Deus não apenas transforma comportamentos de religiosidade. A vida com Deus, a vida de um verdadeiro servo de Deus, que reconhece a obra de Deus a seu favor, que reconhece um Deus que está cuidando dele todos os dias, do Deus que está conduzindo as suas vidas todos os dias, a gratidão tem a ver com aquilo que Deus é, com aquilo que Ele faz, e que ninguém mais faz, e diante dele eu me alegro, e digo muito, 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 muito obrigado. Quando eu olho para o Senhor e entendo quem Deus é, e vejo o quanto Ele me ama, porque Ele cuida de mim, apesar de quem eu sou, eu sei que quem está cuidando de mim e preservando a minha vida cristã é a fé que Deus me deu. E é a fé que Deus sustenta. Você pensa assim? Você age assim? Isso te traz alegria? Foi muito semelhante a uma das perguntas que eu fiz hoje pela manhã para os irmãos, quando nós estávamos estudando Isaías capítulo 42. O texto aqui, de Hebreus 13, 7 a 9, ele vai nos mostrar 3 fundamentos, 3 bases,
para a perseverança e alegria cristã, a gratidão cristã na presença de Deus. A primeira coisa que causa isso em nós, essa alegria, essa perseverança cristã, é a lembrança de como foi e como tem sido o crescimento da minha vida espiritual e como Deus tem usado pessoas para me edificar. Aqui é chamado de líderes ou liderança. A segunda coisa que o texto vai nos mostrar é que o fato de Cristo ser Deus, imutável, e ter feito uma obra completamente perfeita e que tem efeito eterno, isso também traz alegria para nós e satisfação. E a terceira coisa que o texto diz é que a graça de Deus, ela basta. Ela é verdadeiramente suficiente. Eu dependo única e exclusivamente da graça de Deus na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Então, caminhando no texto, primeiro, o verso 7. O que nós percebemos aí é que a gratidão nossa e vida de perseverança é aquela que honra e imita aqueles que fielmente, como líderes, ensinaram para nós quem é Cristo Jesus. Não é muito comum na Escritura vermos Deus dizendo que os líderes são essas pessoas assim. Porque em vários momentos Deus diz para os líderes, ou a respeito deles, olha, eles são aqueles que ficam falando o que vocês têm que fazer, mas não fazem nada. Eles pegam aqueles fardos de religião pesada e dizem para você, você tem que fazer isso e aquilo, e colocam esses fardos nas costas da gente, e a gente diz, nossa, é isso que é ser cristão, carregar essa atitude, ou esse compromisso, esse legalismo. E Jesus diz, mas eles mesmos não fazem nada disso. Em outro momento, Deus falando dos líderes, do povo dele, o Senhor Jesus, se referindo a escribas e fariseus, que deveriam ser aqueles que ensinavam a palavra de Deus, ele diz, eles são como um sepulcro que recebeu cal por cima, branco, por fora branquinho, por dentro, tudo muito feio. Se você olhar para você mesmo, qual é a situação que você se encontra? O texto diz assim, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente para o fim da vida deles, imitai a fé que tiveram. Você lembra quem foi que pregou o evangelho para você de tal forma que você compreendeu que a salvação não era por religião, não era por ídolos, não era por nada, mas era Cristo Jesus? E aquele dia que você aceitou o Senhor Jesus, você lembra dessas pessoas? Ou dessa pessoa? Você lembra daquela pessoa que um dia disse para você assim, vamos estudar a Bíblia? Ou disse para você assim, vamos lá para que a gente possa com um grupo adorar a Deus? Pessoas que foram usadas, e aqui o texto diz que são aqueles que foram usados para me guiar até Cristo. E que fizeram isso de maneira fiel. O texto ele está dizendo que cada um de nós só conhecemos a Cristo, porque Deus colocou pessoas para nos mostrar Cristo através da sua palavra, através do Evangelho. E o texto está dizendo que nós devemos nos alegrar lembrando desses nossos líderes. Aqui a linguagem é positiva de quais líderes? Que verdadeiramente fizeram esse tipo de coisa. Não foi como aqueles escribas e fariseus, que falavam as coisas, ensinavam as verdades, mas não as viviam. Quando você lembra da instrumentalidade da vida de pessoas nas mãos de Deus para você, você tem gratidão a Deus por isso? É muito interessante quando você vai a um campo missionário. Não sei se você já teve esse privilégio de ir num campo missionário.
que já teve alguém passando por ali fazendo o trabalho de base. Eu já tive essa oportunidade. É muito interessante. Quando você chega num lugar e não tem ninguém crente, não tem ninguém que é cristão verdadeiro. Mas um tempinho antes passou alguém ali, às vezes um evangelista simples. Alguém que conhece o suficiente a Escritura e sabe ler o suficiente para ler a Bíblia e falar a respeito dela. E esse indivíduo, ele vai, ele chega naquele lugar, ele conta a verdade a respeito do Evangelho, e aquelas pessoas que às vezes eram até mais cultas que ele, têm os seus corações tocados. E você vê essas pessoas falando a respeito desses missionários, dizendo, nossa, eles são uma bênção, foi uma bênção na minha vida. Eu não me esqueço de um irmãozinho que nós chamávamos de Seu Santinho, né, Portes? Seu Santinho. Seu Santinho, um irmão na fé, lá no interior da Amazônia. O Seu Santinho sabia ler a Bíblia. Se você mandasse ele ler outra coisa, ele não dava conta. Por incrível que pareça. O Seu Santinho, ele pregou o Evangelho. A igreja dele, a maioria era a família dele, porque a família dele era grande, gente. Era filho pra caramba, neto, aquela coisa toda. Mas tinham muitas pessoas. E quando chegávamos naquele lugar, ou ele vinha para cá para falar a respeito daquele que era o trabalho dele, era aquela linguagem simples, e você dizia assim, como Deus usou esse homem para pregar o Evangelho. Com tanta simplicidade, mas ele falava com tanto amor, com tanto sentimento, com tanta veracidade a respeito de Jesus. Porque Deus lhe dava esse amor, ele dava essa oportunidade de transmitir graça àqueles que o ouviam. Não adianta nada, irmãos, eu subir aqui dentro desse lugar e abrir a Bíblia e fazer interpretações profundas da Escritura, mas você sair daqui e dizer assim, não aprendi nada, nada me tocou. E você dizer para mim, foi bonito. Eu confesso que eu quero que seja bonito, sim, que o Evangelho é, mas o que eu quero ouvir é a palavra de Deus hoje foi importante na minha vida. Hoje Deus me ensinou coisas que eu precisava aprender. Hoje Deus foi uma paulada. Você já ouviu isso tantas vezes. Ou hoje Deus abriu os meus olhos. Hoje Deus me fez chorar por causa da Escritura enquanto a mensagem era pregada. É exatamente isso que tem que acontecer, queridos. Nós não estamos aqui para ver a fluidez da linguagem, do vernáculo, da capacidade que temos de argumentação. Deus nos deu o privilégio de nós expormos a Escritura como ela é. E é por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 1, ele diz, irmãos, quando eu fui ter com vocês, eu resolvi nada saber, a não ser Jesus Cristo e Ele crucificado. Essa era a mensagem. Isso era tudo que eu queria que vocês ouvissem através de mim. Ele diz, e quando fui falar com vocês, não fui com linguagem persuasiva. Ele não usava filosofia ou linguagem assim, porque ele não queria que as pessoas ficassem se baseando nisso, a não ser que eles estivessem ouvindo a respeito de Jesus crucificado, que é o escândalo para o gentio, mas quando alguém entende o que Jesus Cristo fez, é motivo de alegria e salvação para nós. Quando o texto diz aqui que esses irmãos, eles devem fazer algo lembrando daqueles que são seus líderes, os seus guias. Quais são eles? Os quais vos pregaram a palavra de Deus. Nós temos que lembrar destas verdades e lembrarmos dessas pessoas com alegria, com muita alegria. Eu quero que você entenda que o que o autor de Hebreus está querendo dizer é, você não pode esquecer
do início de tudo, de como a sua vida com Deus começou. E como Deus usou pessoas verdadeiramente cristãs. Essas pessoas te ensinaram, e agora é a hora de você lembrar. Agora é a hora de você imitar a fé daquele que pregou o evangelho da fé para você. Valorizem o conteúdo. Porque eles não pregaram o que eles queriam pregar. Eles pregaram a palavra de Deus, diz o verso 7. Eles não pregaram a não ser as sagradas escrituras. Esse lugar aqui, esse lugar onde eu subo, ou alguém vai numa sala de escola dominical, ou em qualquer outro lugar, quando eu prego na rua, quando eu vou falar num casamento, seja onde for, quando você tiver oportunidade na sua família de abrir a Bíblia e ler, pregue a palavra. Para que esse fundamento fique ali, para que as pessoas tenham alegria do entendimento da verdade de Deus, e para que elas queiram imitá-lo. Quantos filhos na fé você tem? Para quantas pessoas você pregou o evangelho e essa pessoa acreditou no Senhor Jesus? Quantos parentes você tem que não é crente, mas você nunca se preparou para ir lá sentar, depois de orar bastante, pedir Deus me abençoe, me use, me qualifique para eu saber falar, para que eu não seja chato, mas para que eu apresente não o que eu quero, mas o que o Senhor quer. E vai lá e pregou o evangelho e essa pessoa se converteu. Quantos são os seus filhos na fé? Porque um filho na fé, ele vai lembrar sempre de você, o pai na fé. Mas porque você traz uma palavra, mas mais do que isso, você tem um comportamento. E a pessoa vê que as palavras que você ensinou devem ser imitadas, diz o texto. Imitai a fé que tiver. Então, a primeira coisa que o texto nos traz é essa importância da nossa lembrança espiritual. O verbo lembrar não está dizendo algo como nostalgia. Sabe quando você lembra da adolescência e você lembra daqueles amigos e você às vezes encontra os colegas e vocês começam a falar sobre aquilo? Isso é nostalgia. Não é lembrar simplesmente dos acampamentos que você foi enquanto lá da igreja, na adolescência. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo, lembrar aqui é você parar e refletir nas verdades que transformaram a sua vida. Isso deve te levar à alegria. Eu tenho que lembrar a verdade e refletir nela. Se você anda pelo texto de Hebreus, você vai ver que não é a primeira vez que isso está sendo dito. No capítulo 10 de Hebreus, no verso 32, diz: lembrai-vos dos dias passados. Se você for no capítulo 12, capítulo anterior, no verso 1, diz: estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. É interessante isso. Observe bem que é lembrança. A fé cristã, ela não nasce do vácuo. A fé cristã não nasce do vazio. Ela não nasce do nada. Ela nasce da verdade salvadora. E a verdade salvadora nós conhecemos na palavra. E a verdade salvadora da palavra, que nos mostra Cristo, nos dá alegria por aquilo que Deus nos deu. A fé cristã, ela é transmitida historicamente. Faz parte da minha vida agora. A igreja, ela vive em continuidade. Como é bom ver os irmãos aqui. Vocês não têm a menor noção, talvez, de como eu me sinto aqui na frente. O privilégio de ter pessoas ouvindo o evangelho. Eu faço isso ordenado há 38 anos.
E há 38 anos, quando eu subo aqui, você pode olhar para mim e ficar me observando, você vai ver que eu estou nervoso pra caramba. E quando as crianças estavam ali, eu mexia daqui, mexia dali, falei, gente, eu não paro. Não é porque eu sou inquieto, que não é muito comum, eu não sou inquieto. Mas quando eu vou me preparar para pregar o evangelho e saber que essa é uma verdade, que vai ser colocada no coração de alguém, e se eu for fiel, essa verdade vai ser transmitida, e essa palavra, ela tem o poder de salvar, não eu, não a minha habilidade, mas a palavra de Deus, ela tem esse poder. Por isso, a fé, ela não nasce do nada, ela nasce da palavra. Ela nasce do poder de Deus. Ela nasce do amor de Deus revelado. Tudo isso na Escritura. E nós temos continuidade de vida, porque um dia isso foi plantado. E isso foi regado diariamente. E eu cresci nisso. Ah, que privilégio você que tem um filho pequeno. E desde o seu nascimento, traz o seu filho para ouvir o evangelho. Isso não tem preço. Conhece essa ideia, né? Essa linguagem. Nada é mais precioso do que isso. Um dia eu tive que acompanhar um casal que tinha perdido filha. Uma menina. E foi tudo muito trágico e muito duro, muito triste. Trouxe muita alegria, muita tristeza para a família. Mas uma coisa havia acontecido uma semana antes. Eles tinham levado na igreja um pastor que é evangelista de crianças. E eles tiveram um evento especial. E foi falado a respeito de Jesus, sobre crer em Jesus. Entregar o seu coração a Cristo, ter a Ele como seu Senhor, numa linguagem, usando boneco, usando coisas que eles compreendiam. Sabe o que aconteceu? Quando ele convidou aquelas crianças que estavam entendendo aquilo, para que ele pudesse orar com elas, aquela menininha, ela se levantou e foi na frente. A tristeza pela morte da filha foi algo assustador e acompanhou esse casal de pais durante muito tempo. Inúmeras vezes eu tive que conversar com eles, na casa deles, no gabinete, a respeito das suas ansiedades. Mas todas as vezes eu podia usar algo que era eficaz para eles. Vocês se lembram que a sua filha entregou sua vida para Jesus? O evangelho frutificou no coração dela. Segundo o texto, eu tenho que lembrar, isso me faz bem. E isso é um dever espiritual. Se você olhar na sua Bíblia, deve ter um título aí, não tem? No verso 7? Os deveres espirituais. Isso é um dever espiritual, me lembrar. Lembrem-se dos seus líderes, não para falar mal deles, mas os verdadeiros líderes, eles constroem, eles não destroem. Jesus, ele chamou cada um dos seus discípulos para segui-lo. Cada um deles. E isso é muito bom. Mas Jesus não está aqui hoje. Mas ele continua chamando pessoas para serem discípulos dele. É difícil seguir alguém que você não consegue ver. É por isso que o autor de Hebreus diz aos leitores que eles devem lembrar e imitar aqueles que os lideraram no passado e foram fiéis naquilo que eles aprenderam de Cristo. Nós somos chamados nesse texto para sermos imitadores desses líderes fiéis. Porque se eles imitam a Cristo, nós estamos não imitando só essas pessoas, nós estamos imitando o próprio Cristo. Se você não consegue ver Cristo, então imite alguém que está imitando a Cristo. Se eu não consigo percebê-lo agora, porque eu não posso vê-lo, mas eu posso, segundo o autor, imitar aquele que ensina a palavra de verdade.
que você confia por causa de Cristo. Isso nos traz respaldo de vida cristã, irmãos. Todos nós precisamos de pessoas cristãs para que a gente possa imitar. Não os erros deles, mas aquilo que elas vivem por causa do Evangelho. Paulo fala sobre isso, sobre esse princípio. O apóstolo Paulo, em Filipenses, ele diz assim: o que de mim ouvistes, isto fazei. Ouviram de mim? Faça. Em 1 Coríntios, capítulo 11, no verso 1, o apóstolo Paulo vai mais à frente, ele diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Em última instância, estamos imitando a Cristo. Amados, o cristianismo, ele sempre enfatizou essa continuidade histórica da fé verdadeira. Qual é o critério dessa imitação? Olha só o verso de número 7, ele diz: considerem atentamente o fim da vida dessas pessoas. Mas como assim? Você pode falar de alguém que evangelizou você? Essa pessoa está viva ainda? Qual o fim dela? Morrer. Mas ela morreu em Cristo? Qual é o fim dela? O céu. Ela não morreu, ela passou da morte para a verdadeira vida eterna com Deus. Quando ele diz, olha, atentem para o fim dessas pessoas, ele não está dizendo, olha, essas pessoas morreram e deixaram nada para vocês. O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo, o fim dessas pessoas que ensinaram o evangelho para vocês é vida eterna com o Senhor. Emite a elas para que vocês tenham o mesmo fim. Emitem ensinamentos da palavra de Deus que elas lhes dão, para que o fim de vocês também seja o céu. Isso nos ajuda. O que o autor está querendo é animar a igreja para que ela viva nas dificuldades, tendo motivações. E uma das motivações é o que Deus já fez até agora. Ele usou pessoas para pregar o evangelho, eu criei, e essas pessoas foram sustentadas por Deus e estão no Senhor. E o fim delas é algo que eu quero ter também. É interessante porque o texto não diz, imitem o estilo do indivíduo, a maneira dele se comportar. Eu acho muito estranho, tem um pregador brasileiro que tem uma igreja dessas igrejas personalistas. A igreja é dele, o perfil é dele, a linguagem é dele. Eu chamo isso de igreja personalista. Igreja bem grande. E ele prega, ele tem um jeito de pregar, ele tem umas ênfases na voz e tudo. E aí, quando você ouve um outro líder dessa mesma igreja pregando, é igualzinho. Aí você vai ver o outro, é igualzinho. Eles imitam o estilo. Não é isso. Eu não tenho que imitar personalidade, métodos das pessoas. O texto diz, imitai a fé que eles tiveram. É a fé. Nós imitamos e devemos imitar a fé daqueles que tiveram fé e nos ensinaram a fé. Porque eles são pecadores e eles vão errar. Nós imitamos aquilo que é a essência da salvação, a verdade que me levou à fé. E essa fé deve ser considerada atentamente à luz do fim da sua vida. Eu acho fabuloso isso. Perseverança autêntica à fé. Constância na vida, na nossa vida e o nosso ministério. Eu creio que nós precisamos entender que as verdades que nos salvaram e que têm moldado a nossa existência, elas devem ser coisas para o resto da vida, e não por um momento qualquer. Ou seja, você tem que ter um compromisso com aquilo que Cristo é, Ele ensina todos os dias na sua vida, como um cristão verdadeiro.
É como se você tivesse um ministério pessoal de proclamar o evangelho através da sua fé e daquilo que ela tem produzido em você. Quando a gente vê em João, ou na linguagem de João, escrevendo Apocalipse, capítulo 2, verso 10, ele está escrevendo uma carta para a igreja de Esmirna. E ele diz assim para a igreja: não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. O apóstolo Paulo, no final da vida dele, ele diz: olha, irmãos, passei por tudo, mantive a minha comportamento. Não, mantive o quê? A minha fé. Mantive a minha fé. Já a coroa da vida me está guardada. O que Deus quer é que nós tenhamos alegria na fé que Ele me ofereceu. E por Ele ter usado pessoas que são motivação para a minha própria vida espiritual. E eu tenho que ter gratidão por isso. Deus, Ele usa situações e pessoas para nos abençoar. Deus usa você para abençoar alguém. A sua fé é algo tão gritante que alguém diz: eu quero ter uma fé como você tem. Porque o objeto da fé não é você, é Cristo Jesus. A verdadeira liderança cristã, que é válida, confirmada, destacada, aceita, não apenas é aceita, validada, porque teve um início de vida cristã vibrante, mas porque viveu uma fidelidade de vida até o fim. Eu já vi muita gente aceitando a Cristo diante dos meus olhos e tendo uma vida cristã na igreja e sendo instrumento em tantos ministérios, em tantas coisas, e que depois essas pessoas não perseveram e a fidelidade delas não vai até o fim. O autor diz: imite aquele que creu e vai até o fim. Outra coisa que o texto nos traz aqui é que a gratidão, ela é baseada na pessoa de Cristo. E isso nós vamos ter a oportunidade de estudar no próximo sermão sobre Hebreus. O que a gente pode tirar disso que falamos aqui hoje? Podemos tirar muitas coisas, mas principalmente o que nós podemos argumentar e entender é que a gratidão pela graça recebida, ela inclui algumas coisas. Reconhecer o instrumento que Deus usou. Esse instrumento foi fiel à Escritura e Deus usou para ouvir você o Evangelho. Agradeça a Deus por isso. Valorize ministérios fiéis. E eu vou dizer uma coisa: ministério de proclamação do Evangelho não é de evangelista, de pastor, de presbítero. O ministério de proclamação do Evangelho foi dado a cada cristão, indo fazer discípulos de todas as nações. Essa responsabilidade é minha, é sua. Valorize os ministérios e o seu ministério e faça isso sendo um cristão fiel, para que as pessoas tenham vontade de conhecer o Deus que você conhece e ser fiel como Deus tem lhe feito ser ao seu Evangelho. Aprenda com exemplos, não exemplos passageiros, mas com exemplos perseverantes até a morte. E considere algo muito importante: agir e compreender cada uma dessas coisas e ter uma gratidão pela graça de Deus acaba sendo um remédio eficaz contra o desejo de desenvolver uma
vida espiritual segundo o meu querer. O que eu estou querendo dizer e finalizar é o seguinte: nós vivemos num tempo onde as pessoas inventam a religião delas, o cristianismo delas, o jeito que elas querem ser cristãs. Elas começam a gerar modas, elas geram poréns e coisas dessa natureza. Algo que nós vamos ver na continuidade do texto. E nós vamos ver uma advertência muito séria. Porque Jesus e a mensagem dele, ela aconteceu, ela foi registrada e ela não muda, como ele também não muda. Nós temos visto um cristianismo contemporâneo que está se moldando com a cultura de onde nós vivemos. Nós temos que falar a linguagem que as pessoas falam. Nós temos que ser suaves como o mundo contemporâneo é. Nós não podemos falar por pecado, porque senão a pessoa fica chateada. O cristianismo, ele vem de Cristo. Nós conhecemos o verdadeiro cristianismo através da Escritura. Se você se alegra com o que Deus lhe deu, você vive para glorificar a Deus numa vida de fidelidade e perseverança, isso vai ser um instrumento de Deus na sua vida, para que você persevere espiritualmente. Não na sua religião, mas no verdadeiro cristianismo que Deus nos ensina através da sua palavra. Vamos orar? Vamos ficar de pé. Ó Deus, nós somos muito gratos, Pai, porque quando a gente olha para a nossa história e vê aonde o Senhor foi nos encontrar, e como o Senhor foi bom e misericordioso conosco, Pai. Ó Deus, faça com que tenhamos lembranças da bondade, da graça e da misericórdia do Senhor. Ó Deus, que todos os dias nós possamos ter lembranças das verdades do Senhor que temos aprendido de diversas formas. Ó Deus, obrigado pelos homens e as mulheres que têm proclamado o Teu Evangelho e que têm vidas espirituais fiéis. Obrigado pela vida desses crentes, desses irmãos. Obrigado, ó Deus amado, porque o Senhor é quem nos faz perseverar. E permita que nós possamos aprender com esses exemplos de perseverança até o fim. Quando nós olhamos para os apóstolos e olhamos para aqueles crentes e vemos que eles são homens que vão contra as coisas que eram colocadas, as religiões e as crenças que eram colocadas diante deles, e que podiam até mesmo vir a morrer, e vemos a sua intrepidez, o seu amor, a sua fidelidade e os seus frutos para o reino do Senhor. Nós dizemos: Senhor, tem misericórdia de nós, porque nós não estamos preparados para isso. Mas nós queremos te pedir, nos prepare, Senhor. Nos use. Coloque alegria no nosso coração, por sermos o teu povo. E que mesmo em tempo de perseguições e de coisas difíceis, possamos perseverar na nossa fé cristã e como igreja do Senhor Jesus. Essa é a oração, ó Pai, que temos na tua presença. E imploramos que a graça do Senhor Jesus, que a bondade, o amor demonstrado através de Deus enviando o seu Filho, e que a consolação contínua do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de cada um de nós hoje e para todos sempre.